Quem está criando os resultados que eu não desejo ter? Eu não sei se você já sentiu isso na sua vida, se você já reconheceu, que muitas vezes a gente sente, mas não reconhece, que parece que tem resultados na nossa vida que não é a gente que está fazendo aquilo. Tem relacionamentos, tem questão com o nosso corpo, com a nossa saúde, com o nosso dinheiro, que parece que é outra pessoa que está fazendo por nós. Não parece que sou eu. E se eu te falar que talvez tenha outra pessoa? Que ainda que seja sobre você e sua vida, talvez outra pessoa esteja criando os seus resultados por você. Então fica aqui comigo hoje, que essa live eu vou trazer um conteúdo que eu chamo de conteúdo de libertação. Se você ouvir, internalizar e usar esse conteúdo como ferramenta para mudar a sua vida, não existe uma área que não vai ser modificada. Então aproveita que a gente está no final do ano, aproveita que daqui a pouquinho tá nascendo o novo ano, 2023, então pega esse conteúdo, internaliza e leva de verdade para a tua vida para fazer grandes mudanças. Então vou dar boas-vindas para as mulheres que estão entrando, sejam bem-vindas, o conteúdo de hoje é assim, riquíssimo, extremamente transformador para a nossa vida e eu espero que seja de muito proveito para vocês. Bom dia, bom dia, bom dia! Sejam bem-vindas! Como vocês estão? A live de ontem foi incrível também, né? Todos os dias tem um conteúdo aqui de muito valor, de muita entrega. E se você realmente está aberta a receber esse conteúdo, eu chamo ele de conteúdo ferramenta. Não é um conteúdo que você vai apenas ouvir. Você vai fazer autoanálise, você vai implementar na sua vida e as coisas vão se transformar. Então sejam bem-vindas, vão chegando. Você que vai assistir depois essa live no gravado, passa um pouquinho se você já quiser entrar direto no conteúdo, porque esse começo eu sempre dou umas boas-vindas para as mulheres que estão aqui comigo no ao vivo. E enquanto vocês vão entrando, enquanto o Instagram vai avisando para vocês, eu quero já trazer assim duas chamadas amorosas. Mas como diz uma de vocês aqui que mandou mandou no direct ontem, Cris, as tuas lives a gente leva uma lapada, mas esse é o intuito. Não é só pra gente passar a mãozinha na cabeça não, a live ela tem que ser com uma pauladinha pra ver se a gente acorda. Então eu já vou dar uma paulada amorosa de dizer que tem dois estados humanos, independente se é mulher ou homem, mas tem dois estados em que quando nós estamos nesse lugar, é impossível a mudança ser feita. Então você vai precisar olhar para dentro e reconhecer se você está em um dos dois estados ou se você está nos dois estados, porque o primeiro passo é você reconhecer. Se você não reconhecer, nada pode acontecer na sua vida. Então perceba se você está em um dos dois estados ou nos dois, para que você comece a fazer as mudanças. Os dois estados em que é impossível a gente fazer qualquer mudança, o primeiro, e eu acho que talvez o mais doloroso, é o estado de vítima. Se você está no estado de vítima, vítima da crise, vítima de um ex-marido, vítima de um esposo, vítima de um namorado, vítima dos seus traumas, vítima do seu passado, vítima da sua família, vítima de uma condição física, de saúde, de uma condição financeira. Se você está no estado de vítima, de duas uma, ou você vai continuar nessa experiência e tendo os resultados que você tem, ou você precisa tomar consciência disso e sair desse lugar. Porque a vítima, ela, não só nas atitudes dela, mas no estado energético, a vítima ela não consegue ter força para sair de lugar nenhum. Então esse é o primeiro estado em que a mudança ela é impossível de acontecer. É o estado de vítima. Se analise, seja amorosa com você, seja verdadeira com você. Você não precisa dizer pra ninguém sobre isso, mas diga pra você, admita pra você. Você está no estado de vítima? Aquela em que o mundo é maior do que você não tem força pra se movimentar? Se você está nesse estado, reconheça, e se não consegue sair dele sozinha, peça ajuda. E o outro estado em que a mudança é praticamente impossível de ser feita é o estado da ignorância. Quando você simplesmente ignora as coisas. Você não sabe. Você não sabe que aquilo está acontecendo.
E a internet, ela teve uma grande explosão com a questão toda da pandemia, porque independente de todo o conteúdo que ela botou pra fora, ela fez algo que há muito tempo tá escondido da humanidade, que é o quê? Te fazer enxergar que você tem um problema, te fazer enxergar que você tem uma dor. Então, quem estuda marketing digital já entende que o objetivo é o quê? Gere conteúdo de valor para que as pessoas identifiquem que elas têm um problema, que elas têm uma dor, e que aquele problema é possível de ser resolvido e que você tem a solução para aquele problema. Então, muitos de nós estávamos, não vou falar que estamos, mas estávamos dormindo para nossas questões. Muitos de nós não sabíamos que o problema está realmente aqui dentro. Tá? O problema está na maneira que eu me enxergo, na maneira que eu falo, na maneira que eu não falo, nos sentimentos que eu guardo, nos sapos que eu engoli. Então a internet, ela vem, te mostra, joga na sua cara um conteúdo que você fala, cara, realmente eu acho que tem algum problema ali com meu pai. Eu acho que tem algum problema com a minha mãe. Eu acho que no fundo eu me sinto incapaz. Então eu me sinto incapaz, por isso que o dinheiro tá pouco na minha conta. Nossa, então não tem nada a ver com dinheiro? Pois é. Então a internet, ela fez a gente tirar um véu da ignorância de reconhecer que tem um problema, tem uma dor e que também tem uma solução. Então o estado de vítima é um estado que você não muda nada, porque você é refém do que acontece, você não tem força para se locomover. Saia desse estado quanto antes. E o estado da ignorância, ele é um estado que até tem mais solução, porque é o que eu tô te fazendo, é o que eu tô fazendo por você aqui agora. Eu vou te entregar um conteúdo que ele é capaz de dissolver milhares de lugares de ignorância na tua mente, de lugares que você realmente ignorava, que você não sabia que isso acontecia, e que através desse conteúdo você se torna totalmente capaz de fazer mudanças, de fazer pequenos movimentos. Seja movimentos no pensamento, seja movimentos de comportamento e seja movimentos de grandes transformações, de sim se liberar de relacionamentos, de sim se permitir olhar uma possibilidade diferente e sair daquele emprego, sim, de se permitir olhar diferente para uma situação que você está tendo com o seu corpo e fazer pequenas modificações. Então, o estado da ignorância a gente consegue mudar com facilidade. Agora, o estado da vítima é bem mais difícil. Analise se você está em um dos dois estados. O da vítima eu não posso resolver por você, mas o da ignorância a gente vai resolver aqui hoje com muita informação que vai fazer sentido, vai te fazer refletir, vai te fazer olhar para trás e reconhecer onde que nasce isso. Porque a maioria de vocês chega e pergunta assim, eu já reconheci que é um padrão de família, eu já reconheci que isso vem do meu pai, eu já reconheci que minha mãe tem esse comportamento. Muitas de vocês trazem, eu identifiquei que eu tô sendo igualzinha à minha mãe, mas como é que eu mudo isso? Porque reconhecer é o primeiro passo, né? Que se eu não reconheço, eu tô totalmente no escuro, na ignorância. Mas eu reconheci, como é que eu faço para mudar? Literalmente, o primeiro passo é o reconhecimento, porque quando você identifica que você copiou aquele modelo de alguém, que alguém foi responsável por te trazer aquela referência, além de você reconhecer no outro, você enxerga que não é você. Está em você, é um padrão seu, é um hábito seu, mas não é você. E se não é você, você só copiou, você só vem repetindo coisa que alguém te ensinou, você consegue fazer pequenas mudanças. Mas o primeiro passo é essa identificação. Então eu identifico que aquilo ali é um padrão do meu pai, eu identifico que aquilo ali meu pai aprendeu com a minha avó, eu identifico que a escassez vem de família, eu identifico que a doença é algo hereditário que vem sendo transmitido, eu identifico. Agora que eu identifico, eu sei que não sou eu. Eu sei que eu copiei, eu sei que eu estou repetindo. E aí eu começo a ganhar compreensão de pequenos passos que eu vou dando para dissolver, para mudar esse padrão em mim. Porque se é um hábito que está em mim, é uma coisa que eu pratico todos os dias, eu vou precisar primeiro reconhecer que aquilo ali é destrutivo, para que eu comece a fazer pequenos hábitos devagar. E eu faça a mudança. Então eu quero te convidar a fazer uma reflexão assim pra gente iniciar o conteúdo na profundidade de... Imagina que eu não falo inglês, tá? É real, eu não falo inglês, eu entendo pouquíssimas coisas, mas eu não falo inglês. Identifica aí você. Vamos supor que você não fala alguma língua.
Só que você decidiu fazer uma viagem para um país que você não conhece nada da língua. E aí você vai com alguém, você vai com um familiar, você vai com um namorado, você vai com um esposo, você vai com alguém e essa pessoa, ela domina aquele idioma. E aí você viaja com essa pessoa para esse país. Eu vou criar aqui, porque eu tô criando essa viagem na minha vida, eu vou para Maldivas. E lá eles falam inglês e alguns falam espanhol, né? Eu não falo inglês, espanhol raramente entendo, mas inglês eu não falo nada. E eu vou pra lá, vou pra Maldivas. Pra me comunicar lá, pra me socializar, pra eu pedir as coisas, pra eu viver ali, eu vou precisar ou do Google Tradutor, mas vamos ignorar que tem o Google Tradutor. Eu preciso que aquela pessoa que esteja comigo se comunique por mim, ok? Capta aí a ideia, a linha de raciocínio. Então, você tá lá e a pessoa chega, o garçom chega e ele pergunta pra pessoa o que você quer comer e a pessoa começa a dialogar, porque ela entende o inglês e eu não entendo nada. E eu tô aqui, ó, olhando e observando. Eu não tô entendendo nada. Eu não sei aquela língua. Então, você começa a olhar pra pessoa que tá do seu lado, que fala aquela língua perfeitamente, e através dela, você começa a se comunicar. E através dessa pessoa, você começa a entender o que o garçom, o que o recepcionista, o que as pessoas estão falando. Eu peguei essa analogia para que você entenda uma criança que acabou de nascer, que tá ali com 3, 4, 5 anos e começou a falar. Não tem outra maneira. Essa criança, ela observou o pai falando, ela observou a mãe falando. Tanto que você vê os vídeos, e porque eu não tenho filho, né? Mas você vê vídeos de criança e quem é mãe sabe. Você fica ali falando pra criança, papai, mamãe, e a criança copia você falando. Ela percebe a sua boca, a abertura da boca, ela identifica o som que sai da sua boca, das cordas vocais, ela identifica tudo.Ela vai captando o que você tá fazendo e ela começa a reproduzir você. Ela Ctrl+C, Ctrl+V. Ela copia e cola, ela copia e reproduz. É assim que nós aprendemos. É assim que os seus pais aprenderam. É assim que os seus avós aprenderam. Então, observa muito bem. A criança, ela tem uma capacidade absurda de captar o que tá trazendo para ela e se reproduzir aquilo ali e se desenvolver através do que ela tá aprendendo. Então a criança, ela repete por copia as coisas que os outros estão fazendo e por repetição. Todos os dias vai fazendo aquilo, todos os dias vai fazendo aquilo, ela grava e depois de uma semana ela lembra que ela já fez aquilo e ela repete e continua. Esse é o processo de aprendizagem. Todos nós aprendemos dessa maneira. Mas o que acontece? O ser humano, ele é um bichinho preguiçoso. Nós somos preguiçosos. A gente tem uma dificuldade absurda para sair da ignorância, para abrir mão de coisas do passado e incluir novas coisas na nossa vida, porque a gente tem uma preguiça absurda de reaprender. Quantas de vocês, analisa aí no amor do coração de vocês, com a maior vulnerabilidade e verdade, quantos livros vocês leram nesse ano? Quantos cursos vocês compraram e realmente fizeram? Quantas horas da vida de vocês se dedicaram para aprender uma nova atividade, uma nova língua, um novo conhecimento? Quantas horas? Algumas fizeram pouco, algumas não fizeram nada, algumas fizeram muito e já instalaram esse hábito. Eu hoje eu vivo para estudar, mas quando eu saí do ensino médio, eu fiquei anos, eu fui para a faculdade com 26 anos, porque eu odiava estudar, eu odiava aprender. Eu só queria viver a vida ali no oba-oba, no fluxo do automático. Então nós temos isso. Só que você vai precisar viver no mundo. Só que você vive no mundo de acordo com o que você aprendeu nesse início da infância. E aí o que é, eu acho que o mais assim, tenebroso e desafiador? Amor, você aprendeu
através do que o pai, a mãe, a avó, o cuidador, a cuidadora, o professor, a novela da Globo, a novela do SBT, os desenhos infantis. Você aprendeu as coisas através dessas referências. Por isso que a criança fica ali sentadinha, vendo as coisas dela, paradinha. Tudo para ela é novo. São muitas imagens, são muito movimento, é muito som, é muita coisa. Ela está captando todas aquelas informações. Os órgãos dela captam aquelas informações, ela traduz e ela repete. É assim que nós nos desenvolvemos. Só que qual é o grande conflito disso aí? Nesse momento que a gente se desenvolve, é quando nós criamos o que a gente chama de crenças. Crenças são matrizes, são bases, é como se fosse uma base fixa sobre determinados temas que nós criamos e que nós nos movimentamos, nos desenvolvemos a partir dessas crenças. Muitas dessas crenças são crenças que foram implantadas por alto impacto. Por exemplo, teve alguém que teve problema financeiro, nossos pais brigaram por dinheiro, então implantou uma coisa ali por alto impacto sobre dinheiro. Nós víamos nossos pais brigando, então a gente implantou que relacionamento sofre, que relacionamento machuca. Nós vimos alguns familiares morrerem quando a gente era muito novo e ficou doente, então a gente implantou ali naquela base crenças fortes sobre doença, que é real, que o corpo adoece, a gente sofre, morre. Nós vamos criando por interpretação. E existem outras crenças que são criadas sem o alto impacto, é só por repetição. Por exemplo, ir todo domingo para a igreja, Deus castiga, dinheiro é sujo. São coisas que você ouviu falar tantas e tantas e tantas e tantas vezes, só que você tinha acabado de chegar no mundo. Você não sabe se aquilo é real, se aquilo não é real. Você só copiou. Você só reproduziu. E você está reproduzindo isso até hoje. Até hoje, no dia de hoje. Porque a partir de hoje eu acredito que você não vai ser ignorante a ponto de não refletir sobre isso que eu tô te falando. E não é refletir aqui olhando, é refletir, amor, no papel, anotando. Para que você reconheça, para que você traga daqui de dentro e bote para fora e você reconheça. A primeira vez que eu fiz um exercício, eu não sabia nada de terapia, eu não sabia que eu era doente, eu não sabia que eu precisava de ajuda, não sabia nada, tava no oba-oba. Vivia enlouquecida da minha vida, mas não sabia. E aí a primeira vez que eu tive contato com isso foi em um grupo feminino, em que elas falaram, nós vamos fazer a noite de queima de medos e crenças. Eu não sabia nem o que era crença. Eu não sabia o que era crença, não tinha conhecimento, esse conhecimento que eu tenho hoje. E aí nós pegamos e anotamos os temas base, tipo dinheiro, relacionamento, saúde, espiritualidade, esses temas base. E a partir desse tema elas dizem, escreva o que você acredita sobre esses temas e quais são os seus medos sobre tais temas. Cara, eu juro por Deus, quando eu olhei, quando eu li fora de mim a sujeira que existia dentro de mim, foi muito doloroso. Foi muito doloroso porque eu não sabia que eu era aquela pessoa, que eu tinha aquilo dentro de mim, que aquilo ali vivia dentro de mim todos os dias, mas foi libertador porque ali eu sabia que os meus resultados inteiros iam mudar. Porque se você tá tirando sujo de dentro de você, se você tá tirando referência doentia, negativa, autodestrutiva, limitante, como que você não vai mudar os seus resultados? Dinheiro é sujo, eu tenho medo de faltar, eu tenho medo de não ser boa o suficiente, eu tenho medo de me roubar. Vocês têm noção que eu não criava dinheiro porque eu tinha medo de ter muito dinheiro e roubarem? E eu ser sequestrada? Quantas de vocês falam, sai da boca naturalmente, morro de medo de ser assaltada? Como se fosse uma coisa normal, natural. Só que você não percebe que lá no inconsciente, o medo de ser assaltada, o medo de roubarem teu celular e levar teu Pix e te fazer de refém, esse medo é o mesmo medo que te limita de captar uma ideia que talvez vai te gerar 300 mil de faturamento, 1 milhão de faturamento. Uma ideia que vai te fazer conectar milhares de pessoas a ponto de como é. Claro que eu tô falando no nível extremo, né? Mas para abrir a mente de vocês, ao nível de criar uma ideia que é igual ao Facebook.
Você acha que o cara tava com... Primeiro ele tava pensando em dinheiro, ou ele tava com medo de ser assaltado se ele virasse milionário, e se alguém ia tornar ele refém e roubar o dinheiro dele? Cagou. Ele não tava pensando nisso. Então, se você não está limitado pelos seus medos, que não são seus, você consegue visualizar. Você olha pra fora e vê uma ideia que o outro tá tendo, e você muda aquela ideia, você faz uma ideia de um jeito muito melhor. Tem um casal que eu sigo, que eu faço parte do grupo de treinamento dele, e é mudança de mentalidade. O programa deles é exatamente o que eu falo, só que eu consigo adaptar. Por que eu consigo adaptar? Porque eu trago ancestralidade, eu trago o conceito familiar, eu trago o conceito de que nós trazemos as dores dos nossos antepassados e vivemos através disso. Eu trago junto o conceito do feminino, dos nossos ciclos menstruais, do nosso poder da intuição. Então eu olho a ideia deles e vejo que eles estão faturando milhões, e eu pego aquela ideia e moldo para minha realidade. Mas se eu tenho medo de ser assaltada, se eu acredito que eu não sou boa falando, se eu acredito que eu tenho medo das pessoas me julgarem, o que eu vou fazer se me julgarem? Como é que eu vou botar o meu trabalho no mundo? Eu não vou. Então eu vou continuar criando ali os R$2.000 que eu criava no shopping, eu vou continuar quietinha, não abrindo a minha câmera, não falando nada, eu vou continuar não oferecendo o meu produto. Percebe o nível da gravidade desse conteúdo que eu tô te entregando? Sobre as nossas crenças, sobre os medos que estão dentro de nós, sobre esse medo que está numa caixinha aqui dentro, que eu nunca entrei em contato com ele, porque ninguém nunca me falou, eu nem sabia que isso existia. Então olha para isso. E você quer um jeito de tratar isso assim, ó, a um nível extremamente profundo? Mas esse é doloroso. Olhe para o seu pai, olhe para sua mãe, olhe para o seu avô e olhe para sua avó, sem julgamento, tá? Porque a gente olha julgando, mas você nem sabe que você é igualzinho a eles, tá? Esse que é o nosso grande conflito. Eu julgava tanto a escassez que eu achava que meu pai tinha, a escassez financeira, eu julgava tanto que eu não estava percebendo que aquela escassez estava em mim. Então olhe para os seus pais e analise qual é o destino deles. Eles tiveram bons resultados no dinheiro? Eles tiveram bons resultados nos relacionamentos? Eles se sentiam capazes? Eles foram felizes? Eles tiveram saúde? Eles viam o mundo como algo bom, incrível ou não? Porque a maneira como eles reagiram é a tua base de criação. Os seus pais, no mínimo, você conviveu ou com ele, ou com seus avós, ou com algum cuidador, do zero, da barriga, aos 15, 18 anos. Então, amor, são 15, 18 anos de informação embutida ali em você. Você se comporta de acordo com o que eles pensavam, com a maneira com que eles agiam. Então, se você baixar a barreira e parar de julgar os seus pais e analisar o porquê que eles têm esses resultados, o porquê que o pai foi alcoólatra, o porquê que o pai traiu a mãe, o porquê que o pai era violento, o porquê que o pai abandonou, se você olhar com um olhar investigativo, de observador e não de julgadora, de dona da verdade, de superior, mas de estudante, você vai entender quais são as suas crenças base, que elas são tão ocultas que você talvez sozinha não consiga nem ver. Eu tive uma amiga que ela se tornou estrategista digital. Então ela encontrava expert que tinha um bom conteúdo, um bom produto, e ela criava toda uma estratégia digital para a pessoa lançar produto. Ela encontrou uma mulher que trabalhava com Tantra e elas explodiram. Acho que no primeiro lançamento da mulher, a mulher já fez 1 milhão. 1 milhão e pouco, lógico, né? Não foi 1 milhão salário, mas mais de 1 milhão. E ela ganhava comissão. Então ela ganhava comissão praticamente metade do que a mulher fazia. Ela pegou uma bolada tão grande de uma hora para outra que ela não esperava. Conforme elas foram trabalhando, ela começou a perceber que elas tinham um atrito. Elas começaram a brigar, elas começaram a ter conflitos, elas começaram a divergir nas ideias, só que ela já esperta, já no mundo do autoconhecimento, ela percebeu que tinha sabotagem ali. Sabotagem dela.
Que sempre que ela estava dando certo, ela dava um jeito de destruir os relacionamentos. Sempre que a coisa estava fluindo, ela dava um jeito de destruir o dinheiro. E aí ela captou aquilo ali, né? Ela acordou para a vida e ela falou, eu preciso buscar ajuda. E ela procurou um profissional que trabalhava com a liberação de crenças. E ela, numa conversa com um profissional, ela começou a perceber que a avó dela tinha entrado num projeto com uma outra pessoa e tinha falido. E tinha perdido todo o dinheiro e ela teve que botar alguns filhos para trabalhar. A avó teve que botar alguns filhos para trabalhar porque ela entrou num projeto e simplesmente faliu e perdeu todo o dinheiro. Ela reconheceu que dentro dela, ela não se permitia criar muito dinheiro. Porque criar muito dinheiro é ir contra o padrão da família de dificuldade, de escassez, de limitação. É como se ela fosse ser uma pessoa totalmente diferente. E nós, o nosso maior medo íntimo, o medo mais íntimo é de ser excluído do nosso sistema. É da gente ser julgado e abandonado pelo nosso sistema. Se a gente tem medo de ser julgado aqui na internet, a gente tem medo de colocar o nosso trabalho e alguém recriminar a gente e julgar, imagine você ter medo de ser julgada e abandonada pelo teu sistema familiar. É um dos medos mais absurdos. Então nós deixamos de superar desafios, nós deixamos de desenvolver habilidades, nós deixamos de ter sucesso. Muitas mulheres deixam de ter relacionamentos saudáveis porque a sua mãe teve um relacionamento bosta e a sua avó teve um relacionamento mais enlouquecido ainda. Então, ter um relacionamento saudável, ter um relacionamento onde não exista briga, ter um relacionamento onde não exista traição, é algo muito novo para a tua família. É como se você estivesse desonrando elas. É como se você fosse diferente delas e a gente não quer ser excluída, então a gente repete. Então, olhe, aproveita que eles estão aí. E quem não está aí, olha para eles que quando estavam vivos, olha para eles. Ouça o que sai da boca deles. Entenda os pensamentos dos seus pais. Entenda os pensamentos dos seus avós. Entenda por que eles fizeram aquilo, qual era o sentimento que motivou eles. Porque imagina, um pai que abandonou uma filha e ele foi abandonado pela mãe. E a mãe abandonou ele logo no nascimento. Qual é o sentimento base dessa mulher? Se ela não tivesse amor por essa criança, ela tinha feito um aborto, mas ela teve. Então qual é o sentimento base? Eu não tenho capacidade de te criar. Eu não tenho capacidade de te sustentar. O sentimento da incapacidade, ele vai sendo transferido. Ele é transferido para esse filho que se sentiu incapaz porque a mãe abandonou. Esse filho transfere esse sentimento para a neta, que a neta se sente incapaz porque o pai abandonou, mas ele nasceu lá naquela linhagem lá atrás. Então, quando você compreende, quando você para de julgar eles e entende que eles são mestres, que eles estão te ensinando coisas sobre você que você não está percebendo, você vira chaves assim na tua vida que ninguém poderia virar por você. Em 1 ano você consegue resultados, em 6 meses você consegue resultados que você passaria 10 anos para tentar conseguir se não tivesse desbloqueado isso aqui dentro. Porque não adianta. Pode vir uma pessoa e te oferecer um trabalho em que você vai fazer 30 mil, 40 mil, 100 mil de faturamento no mês. Se dentro de você se sentir incapaz, você não fica 1 mês no trabalho. Você vai dar um jeito de sabotar, você não vai entregar o trabalho, você vai se atrasar, você vai se sentir incapaz, você vai destruir aquilo. Se aparece um relacionamento dos sonhos, nós mulheres, o desejo de muitas mulheres é ter um relacionamento saudável, viver um grande amor. Aparece um homem que você fala, é esse. Quando ele chega lá, você acha que ele é muito grande pra você, você acha que ele é bom demais e você é incapaz, você acha que você não é bonito o suficiente e você destrói a porra toda. Então percebe? Porque no fundo, eu aprendi quando eu vi a minha mãe ser maltratada pelo meu pai, que os homens machucam, que as mulheres são inferiores e que a gente tem que aceitar tudo. Então lá na minha base da formação da minha mentalidade, da minha psique, na base, é isso que eu vou levar pra vida.
Lembra que eu te falei que do zero, da barriga aos 15, 18 anos, e tem pessoas que moram com os pais até hoje. Imagina, 20 anos, 25 anos, 30 anos. Eu conheço pessoa que está com 30 anos e mora com os pais. Imagina 30 anos todo dia passando pela mesma referência. Imagina 30 anos saindo de casa e voltando para casa dos meus pais, vendo como eles arrumam as coisas, como eles conversam, como eles convivem. É impossível, praticamente, você ser alguém diferente. Então, quando eu botei para vocês aqui esse tema, quem está criando os resultados que eu não desejo ter? Talvez os seus pais, talvez os seus avós, talvez o seu guia político, talvez o seu guia espiritual, talvez a novela da Rede Globo. Ontem eu falei com a minha tia por telefone e ela, eu cheguei em casa, fui assistir a novela. O que uma pessoa vai conseguir captar se ela fica 1 hora ali no estado de vegetativo recebendo informações de uma novela que não é uma coisa real, em que você impregna vários cenários para mostrar que você não tem aquela vida e que você talvez nunca tenha porque você não consegue fazer um movimento para ter e que você no fundo é um zero à esquerda. E ela tá com problema financeiro. Percebe que tudo tá ligado? Então, olhe para os seus resultados, olhe para o valor que está na conta, olhe para o corpo, olhe para a saúde, olhe para o relacionamento e usa isso como um feedback para você analisar e vai falar, chega, tá acabando o ano, né? Uma hora eu tenho que fazer isso, uma hora eu tenho que sair da vítima, crescer, sair da ignorância e ganhar compreensão de como eu mudo essa bodega. Porque ninguém vai mudar por você. Porque todo mundo tá ocupado tentando mudar a sua. Então não adianta. Nós vivemos, e muitas mulheres vivem, tá? Não vou falar no sentido do homem, porque eu trabalho muito com mulher, mas nós mulheres vivemos décadas da nossa vida no estado infantil, no estado esperando que alguém tire a gente do buraco que nós nos enfiamos, no estado de esperar que um marido salve a minha vida, que alguém me banque, que alguém forneça a minha vida. Eu sei, eu falo com isso com propriedade, porque eu vivi aí por muitos anos. Eu achava que ia chegar um relacionamento, um casamento que ia salvar a minha vida. Só que não vai. Porque nem que a pessoa te dê tudo, ela não vai te dar o empoderamento de você saber que você é a dona da sua vida e a criadora da sua realidade. Não vai. Então, quando a gente tá ali no iniciozinho da infância, nós vamos criando as nossas crenças, as nossas bases. E se no dia que você chegava assim, ó, pro papai, você fez um desenho lindo aqui, fez um desenho maravilhoso, horrível, que ninguém entende nada, mas pra você aquilo ali era o que você se expressava. E você mostra o desenho pro papai. E o papai tá puto, porque naquele dia ele foi demitido, ou porque naquele dia o chefe dele deu uma coxada nele, que ele fez um trabalho horrível, e ele tá puto. Ele não consegue elogiar o teu trabalho. E você fez com tanto amor pra aquele pai. Mas ele não consegue, porque ele tá num processo dele, porque ele também é um ser humano igual você, que também tá se desenvolvendo, cheio de crença, cheio de problema. E ele acaba te tratando mal. Ele acaba te dizendo, volta depois. Ele fala com você de um jeito ríspido. Acabou. Você tá num processo de aprendizado. Nós somos extremamente frágeis. Os guias espirituais, quando você faz um trabalho espiritual, quando você começa a ter contato com seres espirituais, com guias, mentores, eles dizem que olha de lá e fala assim, Jesus, parece que tá tudo num parquinho. Bando de criança. Um bando de criança travada nas suas questões de anos atrás. Porque um dia meu pai me bateu e a minha mãe falou que eu não era boa. E até hoje eu acho que eu não sou boa. E aí eu tenho uma autoimagem destruída. Olha para a autoimagem que você criou nesse início da infância. Você criou a autoimagem de uma mulher capaz, de uma mulher executora, de uma mulher forte, de uma mulher poderosa? Ou você criou uma autoimagem, eu criei uma autoimagem indestrutível de que eu começava e não terminava nada. De que eu nunca conseguia executar um projeto por um longo tempo. Bom dia, amores! Sejam bem-vindas! Eu criei uma autoimagem. O que é a autoimagem? É uma imagem que eu tenho de mim. É uma imagem interna, tá? Não é uma imagem interna, embora ela reflita meu resultado, mas ela é uma imagem interna que eu criei de acordo com algumas referências. De acordo com alguns comportamentos, de algum familiar, de acordo com o ambiente que eu nasci. Se eu tinha primos ali que tinham tudo e eu achava que eu não tinha nada, nossa, eu comprei que eu era a prima pobre e que eu era incapaz e que eu vou levar isso pra minha vida. Então essa é a nossa autoimagem. Nós criamos as nossas crenças e nós criamos a nossa autoimagem. E amores, se você não mudar a maneira que você se enxerga, é impossível.
É impossível. Estava te escutando de ontem e perdi o horário de hoje. Volta nessa live de hoje porque tem um conteúdo de explosão de muita autoanálise. Volta nela porque vai valer muito a pena você assistir ela depois. Então, eu botei aqui pra gente falar sobre isso de crenças, como é que cria nossas crenças, né? Como é que é criado as crenças que eu tenho até hoje, como que é criado a minha autoimagem. Primeiro, a criança, ela não consegue se enxergar, ela se enxerga através do que ela vê no outro. Então, se os seus familiares tiveram uma autoimagem destruída, de fracasso, de escassez, de limitação, a sua autoimagem, ela é muito similar a deles. Então, quando vocês mandam mensagem e perguntam, Cris, eu já identifiquei a escassez na minha família. Como é que eu resolvo isso? Você já identificou, você já olhou e você tá morrendo de medo e quer se livrar daquilo? Ou você já assumiu que você incorporou aquilo ali, que você tá vivendo através daquilo? Porque é diferente. Eu estar julgando e saber que eles tiveram escassez, que eles tiveram limitação é uma coisa. Agora, eu saber que eu estou sendo escassa e limitada porque eu copiei o modelo deles é outro. Agora, mergulha mais fundo para olhar lá embaixo. Não olha só aqui por cima do tapete, não. Olha por baixo. Por que dessa escassez? Houve abandono? Houve rejeição? Houve sensação de incapacidade? Houve abuso? Houve violência? Qual foi a dor que criou escassez na sua família? E não vem com essa, eles eram preguiçosos. Não, eles não eram preguiçosos. O medo, ele é camuflado pela preguiça. O medo, ele é camuflado pela procrastinação. Então, se você tem o diálogo de falar, nossa, eu procrastino muito, eu sou muito preguiçosa, não é isso. A dor é mais embaixo. É um medo. É um medo excessivo de ser julgada, de ser abandonada, de não ser perfeita, de não ser amada. Então, são dores mais profundas. A procrastinação, a preguiça, a enrolação, a não saber quais são os meus objetivos, não ter clareza do que eu quero, é muito mais doloroso do que você tá imaginando, tá? Tem uma dor muito mais profunda. Elas são doenças, elas são os sintomas de causas que nasceram com dores mais profundas. E eu sinto muito, se tá doendo aí você saber isso, mas vai tratar a causa, porque talvez essa causa seja uma causa ancestral. A causa do abandono e da rejeição na minha família é ancestral. São bisavós. Bisavós que foram rejeitadas e abandonaram seus filhos e seus filhos abandonaram seus netos. Então é uma coisa muito ancestral. Não é uma dorzinha que eu vou resolver só aqui tendo dinheiro. Não, não é. Não é uma dorzinha que eu só vou resolver aqui tendo um relacionamento bom. Não, não é. São coisas da minha árvore ancestral. Se eu não curar isso, se eu não ganhar compreensão, alguém da minha família vai repetir esse padrão. Então eu sou a responsável por resolver isso no meu sistema. Não é resolver a história do meu pai, não é resolver a história da minha mãe, não é dar dinheiro pra eles, não é salvar a vida deles, não é. Eles tiveram a oportunidade deles, eu tenho a minha. É sobre mim. É sobre o que eu falo pra vocês, é sobre o que é verdadeiro pra vocês, é sobre o resultado que eu mudo na minha vida. Percebe que a coisa é muito mais profunda do que a gente imagina? Então, ao chegar agora no final do ano, depois das festas, depois que estourar todos os fogos e passar daquele pico de euforia e você entrar naquele estado depressivo de puta merda, não fiz nada da minha vida, tudo que eu queria não concluí, não consegui metade do que eu queria, todas as promessas que eu fiz no final do ano, maioria não se realizou. Quando você chegar nesse estado, para e fala, eu vou olhar para essa dor esse ano que vem, eu vou parar de ficar nesse processo de julgamento com chicote e condenação, mais uma vez, e eu vou ter coragem de lidar. Madura, porque se eu tenho isso, eu preciso resolver. Lembra que eu vim aqui para evoluir? Você só vai evoluir se você tratar essas feridas. Porque essas feridas não têm acordo com seres superiores. Essas feridas não têm acordo com Deus. Essas feridas não têm acordo com o universo. Essas feridas não têm acordo com o bem. Elas precisam ser transmutadas, elas precisam ser dissolvidas, elas precisam ser resolvidas. Então não vai ter milhões na conta, não vai ter saúde física se não entender o que causou isso. Não vai ser plenamente feliz no trabalho, não vai impactar pessoas, não vai ajudar outras pessoas se não se ajudar primeiro.
É uma lei, é a lei da vida e é mágico. Para olhar para os resultados para de julgar eles e ver que, na verdade, é a vida me ensinando. Que professora, né? Que sabedoria. Porque sozinha eu não ia parar para pensar nisso. Outra coisa que a gente cria, e aí você vai ter que analisar também, tudo isso que eu te dou é ferramenta para você lidar com você. É a autodefesa. O que eu mais vejo... Poucas clientes minhas de constelação vêm nesse estado porque eu acho que elas já estão com uma dor tão profunda que elas não vêm mais no estado de rejeição, mas mesmo que vier eu vou saber acolher. Mas amigos, pessoas que você conversa no diálogo 1 a 1, por isso que você tem que cobrar pelos seus serviços. Porque se eu estivesse falando pra vocês como uma amiga, vocês vão ir num estado de rejeição, de autodefesa. Nós chamamos esse estado de autodefesa. Quando você fala pra pessoa, amiga, esse relacionamento não é pra você. Não, mas isso não sei o que, mas isso não sei o que. Ele me bate, mas ele... Autodefesa. Você começa a se defender pra esconder que aquilo ali é uma dor. Quando você tá vendo que a pessoa tá se destruindo ali, comendo igual uma louca, acabando com o corpo, acabando com a saúde, você vem trazendo algumas informações e a pessoa vem na rejeição, na autodefesa. Nós temos estados de autodefesa, onde nós usamos desculpas e justificativas para não se comprometer com a nossa cura, com o nosso aperfeiçoamento. Quer ver uma autodefesa que muitas de vocês têm e que falam comigo no direct? Eu morro de preguiça de malhar. Nossa, eu odeio academia. Amor não é sobre odiar, você não é mais criança, você não tem que fazer só o que você quer, você tem que fazer o que é necessário para você prolongar a sua vida, para você prolongar os seus resultados, para que o seu corpo seja saudável ao ponto de carregar o teu espírito por mais anos de experiência, para você se evoluir. Porque não adianta, se vocês não sabem disso, eu vou falar. Perdeu o corpo para si mesma, perdeu o corpo para uma doença, perdeu o corpo para um desafio pessoal que você não foi capaz de desenvolver, quando a alma sobe, amor, você presta contas consigo. Porque é um desafio, gente. É um trabalho tão grande construir o nosso corpo. É um trabalho tão grande vibrar suficiente para atrair aquele pai, para atrair aquela mãe, para criar material. Nós temos, no mínimo, 7 corpos. É o búdico, Atma, mental, emocional, espiritual, físico e tem um outro que eu não lembro. São 7 corpos. Não é simplesmente, ui, papai ali na minha mãe, o negócio aconteceu, vamos lá, pulou. Não é assim. Existe um universo inteiro se move para que a gente construa esse corpo. Você não percebe? Você não percebe a obra-prima que é esse corpo? Você ainda nunca percebeu que a gente não tem câncer de coração? Que o coração é o único órgão que não dá câncer? Você não consegue analisar a gravidade disso? Do quanto que é sagrado? E do quanto que se amar, se curar, se limpar, resolver suas questões é o nosso processo individual. Não é sobre o outro, é sobre mim. Como que eu tô em harmonia comigo? Os meus resultados dizem. Você pode negar de todo mundo, você pode esconder de todo mundo, mas de você não esconde. Você não esconde os seus resultados de si mesma. Então olhe agora para os seus resultados, aproveita que a final do ano é a época perfeita pra gente fazer isso. Senta com você e fala, meu amor, talvez eu nunca tenha te dado a atenção que eu vou dar agora, mas eu quero conversar com você. Senta como se você estivesse conversando com uma grande amiga que você tem o maior respeito do mundo e pergunta, como você está se sentindo em relação à sua vida financeira? Tô desesperada, não crio o dinheiro que eu gostaria, gasto mais do que eu devia, tô cheia de dívida, odeio o meu trabalho, queria um relacionamento, odeio o meu relacionamento, quero terminar, meu corpo não tá bom. Seja verdadeira com você, faça uma autoanálise, anota, tira da cabeça, bota pra fora, o seu olho precisa ver, não tem que ficar só aqui dentro num pensamento, porque se perde. Quantos pensamentos a gente tem durante um dia? Não dá pra contar, não tem como. Uma hora você tá oscilando na roupa que precisa lavar, uma hora você tá oscilando no cartão de crédito que vai vencer, uma hora você tá vendo que a vizinha brigou com o vizinho, na outra hora você tá olhando a política, na outra hora você tá olhando a pessoa que tá lá em Maldivas e você tá querendo o corpo dela e... É um inferno. É um inferno, a gente oscila o tempo todo. Então pega ali e traz pra fora os seus pensamentos e faça uma autoanálise. Dessas áreas aqui, qual é a que eu preciso atuar agora? Aquela área que se eu atuar agora, ela vai dissolver todas as outras. Quando eu decidi que eu precisava mudar o meu comportamento com o meu corpo, eu sabia que eu ia mudar a estrutura física,
que eu ia me olhar no espelho, mas que eu ia mudar minha autoestima, que eu ia mudar minha disciplina, que eu ia mudar o meu comprometimento, que eu ia mudar muitas outras coisas na minha vida. Então era uma coisa do físico, mas que isso ia repercutir em várias coisas. Eu ia me sentir mais capaz, mais merecedora, mais pronta. E aí outras áreas se dissolveram. Então, ao analisar, olha pra fora e fala qual dessas áreas eu preciso atuar agora. Se eu vou ter que pagar uma terapia, se eu vou ter que pagar um curso, se eu vou ter que pedir ajuda pro meu pai, se eu vou ter que pedir dinheiro emprestado para fazer alguma coisa, se eu vou ter que fazer uma cirurgia, se eu vou ter que marcar um médico, o que eu preciso fazer agora? Onde que eu tenho que agir? E aí, depois disso, faz a outra análise que eu falei no início da live, assiste essa live do início ao fim, faz esse comprometimento com você para esse fim de ano. Eu vou olhar para trás e vou me perguntar: quem se comportava assim com dinheiro? Quem tinha resultados com dinheiro parecidos aos que eu tenho hoje? Quem se comportava com o corpo do jeito que eu me comporto hoje? Quem tinha relacionamentos como o que eu estou vivendo? Meu pai, minha mãe, meu avô, minha avó? Eu vou identificar de quem eu copiei esse modelo, de quem eu estou repetindo as atitudes, os comportamentos. Depois que eu identifico de quem é, eu entendo por que eles agiam assim. Porque lembra, você está copiando um modelo, só que eles copiaram modelos de outros e esses modelos afetaram eles. Eles se comportaram daquela maneira porque se sentiram incapazes, se sentiram não merecedores, duvidaram de si, tiveram um medo excessivo, um medo paralisante. Medo que não deixou eles abrir uma empresa. Medo que não deixou eles pedirem uma pessoa em casamento. Medo que não deixou eles terem um filho. Medo que fez eles abandonarem o casamento. E isso afetou todo mundo. Então você começa a entender os medos deles e os seus medos. E não adianta, você não vai conseguir resolver um problema que não é seu. Se você está vivendo através de medos que não são seus, como é que você vai resolver se o medo não é seu? Não está em você. Então você precisa separar. Tira de dentro e separa a caixinha do que é seu, do que você copiou de pai, do que você copiou de mãe, do que não é seu e do que você tem que resolver. Esse é um exercício fabuloso para que você entenda o que você está repetindo, quais são essas crenças que te dominam. Muitos de nós temos a crença que nós precisamos ter para ser, né? E aí eu preciso comprar o iPhone e aí não interessa se eu vou me endividar de 10 vezes, porque na internet eu vejo que a foto do iPhone é melhor. E se eu botar fotos melhores no meu Instagram, as pessoas vão curtir mais. E a pessoa ela não cria nem nada com aquilo ali, mas ela cria uma satisfação interna de uma dor que ela tem, que ela não identificou. Então perceba quais são as dores que você está nutrindo. E mais uma vez, quem está criando os resultados que você não deseja ter? É o seu passado? Foi um ex-marido? Foi um ex-namorado que te traiu e você até hoje duvida dos homens? Está doida para ter um relacionamento, mas não confia? Foi seu pai que abandonou sua mãe e não pôde pagar para você as coisas que você gostaria? Você passou alguns meses de fome ou de necessidade e você acredita que o dinheiro é sujo, que o dinheiro é ruim? Faz essas autoanálises, que são elas que vão mudar a tua vida. Hoje nós terminamos essa semana de lives. Na terça que vem eu acredito que vai ser, eu vou fazer a semana que vem de lives e vou dar uma pausa que eu vou viajar e aí eu quero aproveitar muito meu momento e acho que não vou botar muita energia para estar aqui com vocês, mas eu vou sentir, vou decidir. Na semana que vem pra cá porque eu quero te ensinar a fazer de um jeito leve a sua árvore genealógica. Mas não é fazer a árvore genealógica só para saber quem, meu pai nasceu em tal ano, minha mãe nasceu, não. Eu quero te ajudar a fazer tua árvore genealógica para que você identifique as coisas que aconteceram com eles, por que aquilo aconteceu, o que direcionava o comportamento dele, se um pai teve uma falência, o que direcionou o comportamento dele? Será que eu tô com medo de abrir um negócio, de ganhar mais, de pedir um aumento porque eu tô carregando o medo que meu pai passou no meu sangue de falir? Então você vai entender a sua árvore genealógica e perceber quais foram as heranças que eles te passaram de padrões, de comportamentos, de sentimentos, de coisas que você não vai ver aqui no físico. São coisas internas, são coisas que
influenciam toda a sua vida, que direcionam 90% da sua vida, mas que você não tá vendo porque tá no inconsciente, tá escondido. Então eu vou te guiar pra gente criar essa árvore genealógica desde você, vindo pra todo mundo, colocando todo mundo, colocando as pessoas excluídas. Se teve aborto, se não teve, se teve assassinato, se teve abuso, nós vamos incluir todo mundo para que você perceba que a sua árvore é maior do que você imagina. A árvore não é só mamãe, papai, vovô e vovó. A coisa é muito maior. E quando você faz isso, você ganha compreensão. E você resolve coisas que estão escondidas ali, as 7 chaves. Então, a live da semana que vem, as 3 lives, a gente vai fazer só sobre isso, sobre essa construção dessa árvore genealógica. Vem pra cá, às 8h08, na terça, quarta e quinta, pra gente criar essa árvore juntas. Eu vou te conduzir, porque eu acho que sozinha você não vai entrar nessa profundidade e não vai poder absorver dela todo o conhecimento que ela pode te trazer.